A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um curso do Instituto Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas. Esse é o nosso curso sobre inclusão no Ministério Infantil. A aula de número 1 falamos o quanto é importante ter um projeto de inclusão dentro do Ministério Infantil. Na aula de número 2 nós vamos falar sobre os diferentes grupos de crianças com necessidades especiais. Não compreender que existem grupos diferentes com crianças com necessidades especiais e a maneira de trabalhar deve ser diferenciada, tem causado muita dificuldade na inclusão dessas crianças no Ministério Infantil. Então nós vamos conversar um pouquinho nessa aula quem são as crianças com necessidades especiais, falar um pouquinho sobre os grupos diferentes de crianças e os seus principais desafios. Então, se você deseja conhecer um pouco mais sobre inclusão, tem o desejo de trabalhar nessa área, e é muito importante para você conhecer sobre o assunto. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o teu comentário, diga o quanto você gostou da aula, se a aula foi importante, o que você aprendeu de importante. Tudo isso é importante para tornar o nosso canal mais relevante e esse conteúdo atingir o maior número possível de pessoas. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre os diferentes grupos de crianças com necessidades especiais. Muitas vezes, quando nós falamos de inclusão, muitas pessoas não estão comprometidas em incluir as crianças com necessidades especiais dentro do Ministério Infantil. Então, quando eu falo de uma criança com necessidade especial, muitas pessoas dizem, eu não tenho um trabalho diferenciado, porque para mim todas as crianças são especiais. Para mim também, todas as crianças são especiais. Então, primeira coisa que nós precisamos aprender nessa aula 2, quem são as crianças com necessidades especiais? O porquê elas precisam de um cuidado diferenciado, de um olhar diferenciado, de uma atenção diferenciada de você, meu irmão, de você, minha irmã, que está no Ministério Infantil. Então, a criança com necessidade especial, ela possui uma condição física, mental e emocional que precisa de um apoio adicional para o seu desenvolvimento. Então, ela possui uma condição, tanto no corpo físico como na área mental ou emocional, e isso vai precisar que nós tenhamos estratégias diferenciadas para ajudar essa criança a ter o pleno desenvolvimento. Então, quando eu falo de uma criança com necessidades especiais, ela possui uma condição que vai exigir de você, educador, de você, professor, de você, líder ou voluntário no Ministério Infantil, algo diferenciado para facilitar a sua compreensão na lição bíblica, para facilitar a sua participação nas atividades regulares da igreja, para que ela consiga um pleno desenvolvimento. Então, quando eu falo dessa criança, eu falo que ela possui dentro das suas características algo que vai precisar de um olhar diferenciado. Então, por isso que nós chamamos de crianças com necessidades especiais. É porque a sua condição física, mental, emocional precisa de um olhar diferenciado. Buscando o quê, pastor? O seu pleno desenvolvimento espiritual, emocional e social. Então, trabalhar no seu pleno desenvolvimento. Então, para nós, todas as crianças são especiais, isso é importante você entender. Mas algumas possuem algumas características que vão necessitar de um olhar mais profundo, de um olhar mais atencioso e trabalhar de maneira diferenciada para que ela possa se desenvolver. Então, é por isso que nós chamamos de crianças com necessidades especiais. Os grupos que nós temos são 3 grupos diferenciados. Grupo de crianças com necessidades especiais de origens psicológicas e intelectuais. Grupo de crianças com necessidades especiais de origem sensorial e grupo de crianças com necessidades especiais de origem física ou da parte do corpo físico. Então, esses são os 3 grupos. Então, nós vamos agora trabalhar um pouquinho sobre esses 3 grupos. Gostou já desse tópico? Achou legal? Já deixa o teu comentário e dá um like aí, que isso ajuda nosso canal a se tornar mais relevante. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Então, o que é uma criança com necessidades especiais? Ela possui uma condição física, emocional
ou intelectual, que vai exigir do professor um olhar diferenciado e uma metodologia diferenciada para o seu pleno desenvolvimento emocional, intelectual, físico. Então, isso vai ajudá-lo no seu desenvolvimento. Quais são os grupos? Necessidades especiais de origem psicológica e intelectual, necessidades especiais de origem sensorial e necessidades especiais de origem física. Quem são as crianças com necessidades especiais de origem psicológica ou intelectual? Crianças com necessidades especiais de origem psicológica e intelectual possuem condições psicológicas e intelectuais que afetam o desenvolvimento cognitivo, afetam o seu emocional e o seu comportamental. Então, ela possui algo na área intelectual ou psicológica que vai afetar o desenvolvimento cognitivo, a sua capacidade de aprendizagem, vai afetar o seu emocional e vai afetar o seu comportamental. Então, essas crianças possuem alguma coisa nessa área psicológica e intelectual que vai afetar isso. Quem são desse grupo? Crianças com síndrome de Down, então as crianças com síndrome de Down estão nesse grupo, as crianças com autismo estão nesse grupo, as crianças com hiperatividades estão nesse grupo, essas crianças com déficit de atenção estão nesse grupo, crianças com transtornos, então todos os transtornos, seja de ansiedade, seja transtorno de humor, transtorno de linguagem e comunicação, fazem parte desse grupo. E as crianças que possuem o retardo mental, tanto no nível leve, médio ou profundo, também fazem parte desse grupo. Então, as necessidades especiais desse grupo está associado com a origem intelectual e psicológica. Pastor, as crianças que fazem parte desse grupo, o que afeta essas necessidades especiais afetam essas crianças? Quem tem essas necessidades especiais, elas são afetadas na compreensão daquilo que está sendo ensinado e transmitido, então ela tem dificuldade de compreensão e assimilar os ensinos bíblicos na escola bíblica infantil, na ministração no culto infantil. Então é por isso que é muito importante para você que está trabalhando com essas crianças, buscar recursos adicionais para facilitar essa compreensão. O reforço visual, coisas que vão realmente ajudá-la nessa compreensão, porque as crianças desse grupo elas têm grandes dificuldades na compreensão e dificuldade na participação das atividades bíblicas. Então, muitas atividades bíblicas dentro do Ministério Infantil não são pensadas em incluir essas crianças. Isso vai causar dificuldade. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, quando vai fazer uma atividade no Ministério Infantil e tem crianças desse grupo de necessidades especiais de origem psicológica e intelectual, você deve pensar como incluir essas crianças nas suas atividades, nas suas aulas. Pensar também como facilitar a participação dessas crianças. Então, é muito importante. Então, primeiro ponto, cheque, crianças com deficiência ou necessidades especiais de origem psicológica e intelectual, tem coisas que atrapalham nesse desenvolvimento que vai afetar no seu comportamento, no seu emocional e na sua aprendizagem. Os diferentes grupos são as crianças com autismo, com síndrome de Down, crianças com déficit de atenção e hiperatividade, crianças com retardo mental, todos os transtornos, seja de ansiedade, de medo, de humor, está dentro desse grupo. Então é muito importante você entender que isso vai afetar na compreensão da lição bíblica, no momento de ensinar essas crianças e na sua participação nas atividades cotidianas do Ministério Infantil. Legal? Gostou? Deixa o teu like agora, diga de onde você está participando nessa aula, diga se é importante essa aula, se esse ponto já te ajudou. Lembrando, se você quiser, nós temos um curso online de especialização na evangelização e discipulado de crianças com necessidades especiais dentro da igreja. Para obter informação, WhatsApp 19 98235 2607
nós vamos falar para você de um curso que vai fazer total diferença dentro do trabalho de inclusão no Ministério Infantil da tua igreja. Então, primeiro grupo, crianças com necessidades de origem psicológicas e intelectuais. Segundo grupo de crianças com necessidades especiais são crianças com necessidades especiais de origem sensorial. Então, essas crianças possuem o quê? Algum distúrbio que afeta nos seus sentidos. Então, algum distúrbio dentro dessa criança vai afetar no seu sentido. Esse distúrbio pode ser o distúrbio de fala, que vai afetar a comunicação da criança e a dificuldade na fala, distúrbio de visão, que vai dificultar as crianças a enxergar, seja de maneira total ou parcial, então esse distúrbio vai acontecer, e o distúrbio de audição. Então, esse distúrbio também vai afetar muito a vida da criança que possui esse distúrbio. Então, esse grupo é dificuldades sensoriais. O que vai afetar essa criança tem um distúrbio de fala, um distúrbio de visão, um distúrbio de audição? O que vai afetar dentro do Ministério Infantil e no desenvolvimento dessa criança? Vai afetar no aprendizado. Então, muitas vezes o aprendizado não é concretizado, ou a dificuldade do aprendizado por não estar levando em conta essa dificuldade sensorial da criança, então afeta muito no aprendizado. Então, você professor, você líder de Ministério Infantil, talvez vai precisar fazer um curso de Libras para ensinar as crianças usando a linguagem de sinais. Talvez vai aprender novas técnicas de ensino para alcançar essas crianças. Então, isso é muito importante, porque vai afetar grandemente no aprendizado dessas crianças. Vai afetar também na comunicação. Então, para muitas vezes a comunicação é afetada. Então, vai causar dificuldade da comunicação com as crianças do grupo infantil da igreja, comunicação com os líderes auxiliares. Então, você vai ter de aprender a se comunicar com essas crianças e vai afetar na interação, porque se é a dificuldade de comunicação, a interação dessas crianças com as outras crianças e com a liderança do Ministério Infantil, com seus professores, vai ser afetada. Então, isso afeta muito. Ação a ser adotada para ajudar esse grupo de crianças. Adaptação das aulas bíblicas, então adaptar as aulas bíblicas, trazer recursos que vão facilitar a comunicação e a compreensão dessas crianças vai ajudar bastante. E trazer recursos dentro da tua aula voltada a crianças com necessidades sensoriais. Então, é uma dificuldade de fala, qual é o recurso pedagógico que eu tenho que vai ajudar na compreensão? É uma dificuldade de visão, qual é o recurso pedagógico que eu tenho para ajudar essa criança? Então, isso é muito importante. Então, o segundo grupo, crianças com necessidades sensoriais. Ela possui um distúrbio que vai afetar o seu sentido. Esses distúrbios podem afetar a fala, como dificuldade de fala, pode afetar a visão, como dificuldade de enxergar, e pode afetar a audição, como dificuldade de ouvir. Isso vai influenciar muito no aprendizado da criança, na sua comunicação e na interação com outras crianças. Como eu vou poder ajudar essas crianças adaptando a minha aula e atividades para facilitar todos esses itens? Então, isso é importante. Gostou? Deixa o teu comentário, diga de onde você está nos assistindo, isso é importante. Ponto 3, terceiro grupo, crianças com deficiência física. Então, nós temos outro grupo de crianças com necessidades especiais, crianças com deficiência física. Muitas igrejas aproveitam a parte superior da igreja para fazer as salinhas do Ministério Infantil, não pensam em rampa de acesso, na acessibilidade de crianças com deficiência física. Isso causa muito transtorno e muitas vezes afasta a inclusão dessas crianças. Pastor, o que é uma criança com deficiência física ou com necessidades especiais de origem física? Ela possui uma limitação no funcionamento do seu corpo. Então, por algum motivo, ela teve uma limitação no funcionamento do seu corpo e isso causa dificuldades de movimento ou coordenação motora e causam dificuldades de mobilidade. Então, são esse o grupo. Quem faz parte desse grupo? Crianças com amputação de algum membro do corpo, então amputação do braço, da perna. Então, essas crianças que possuem amputação. Crianças com paralisia cerebral.
então ela sofreu uma paralisia cerebral, isso comprometeu o movimento do corpo. Crianças com paraplegia, então crianças que têm paralisados os membros inferiores e superiores do corpo, e crianças com monoplagia, então crianças que possuem as pernas que não têm movimento ou só os braços que não têm movimento. Então esse é o grupo que nós temos. Pastor, o que afeta as crianças desse grupo? Eles são afetados no movimento e na locomoção, então eles têm dificuldades de movimento e locomoção. Como ajudar essas crianças? A adaptação do meio físico é o primeiro passo. Então, adaptar o meio físico, a sala de aula, com a disposição do mobiliário, com a localização da sala de aula. Desculpa. Tudo isso vai ajudar essas crianças. Então, isso é muito importante. Gostou? Ficou alguma dúvida? O WhatsApp 19982352607. O que nós aprendemos nessa aula de hoje? Aprendemos que crianças com necessidades especiais, ela possui uma condição que afeta o seu desenvolvimento, e por afetar o seu desenvolvimento, ela vai ter dificuldade no desenvolvimento físico, no desenvolvimento emocional, no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento espiritual, e por isso ela vai precisar de um olhar especial, estratégia com aulas adaptadas e com atividades adaptadas para facilitar o seu aprendizado e participação nas atividades do Ministério Infantil. Nós temos 3 grupos diferentes de necessidades especiais de origem intelectual e psicológica, necessidades especiais de origem sensorial, necessidades especiais de origem física. Nós precisamos, dentro de todos esses grupos, olhar de maneira diferente e trazer estratégias de ensino, estratégias que vão facilitar a participação dessas crianças em nossas atividades dentro do Ministério Infantil. Qualquer dúvida, o WhatsApp 19982352607, estamos à tua disposição. Se você deseja fazer o curso de especialização na evangelização e discipulado de crianças com necessidades especiais, é um curso online, você vai aprender a trabalhar com todos esses grupos diferentes. Estamos com preço promocional para você que é aluno desse curso gratuito. Nós vamos fazer um preço promocional para você com desconto que vai abençoar a tua vida. Mande agora, quero me especializar na evangelização e discipulado de crianças com necessidades especiais e nós vamos te ajudar. Pega o papel, pega a caneta, senha de número 2. Lembrando que a senha 1, 2, 3 e 4 no final da aula 4 para receber o certificado. Senha de número 2. No processo de inclusão, conhecimento é essencial. Senha de número 2. No processo de inclusão, conhecimento é essencial. Senha de número 2. No processo de inclusão, conhecimento é essencial. Lembrando agora, vai aparecer o logo do Instituto Barak. Clica no logo para se inscrever no canal. Vai ter uma sugestão de uma próxima aula que você não assistiu. Assista essa aula também. Participe de todos os nossos cursos e abençoe outras vidas. Fale para outros desse curso, fale para outros de tudo aquilo que o Instituto Barak tem para oferecer. Fique na paz do Senhor. Amém.